Há dores que não doem no corpo, mas corroem a alma. Sensações estranhas de vazio, como se faltasse uma peça invisível dentro de nós. Crescemos, aprendemos a sorrir, a trabalhar, a nos relacionar. Mas lá no fundo, quando o barulho do mundo silencia, algo permanece inquieto, um eco antigo, um pedido abafado, uma presença ausente que não sabemos nomear. Carl Jung dizia que nós não nos curamos negando nossa dor, mas iluminando nossa escuridão. E talvez o que você sente, esse desconforto silencioso, não seja fraqueza, mas um chamado da sua criança interior pedindo para ser ouvida finalmente. Você já sentiu um vazio que não sabe nomear? Uma espécie de saudade de algo que nunca teve? Como se algo em você estivesse sempre esperando, mas não soubesse exatamente o que. Essa sensação não nasce do presente, ela vem de longe, de um tempo em que éramos pequenos demais para entender, mas grandes o suficiente para sentir. Na infância não temos defesas, somos puro sentir. Tudo o que vivemos se imprime na alma como uma tatuagem invisível. E quando nossos sentimentos não são acolhidos, quando nossas necessidades emocionais são ignoradas, surge um silêncio interno que grita, mas ninguém ouve, nem mesmo nós. Imagine uma criança chorando sozinha num quarto escuro. Ela chama, mas ninguém responde. Então, para sobreviver, ela aprende a calar, a se adaptar, a sorrir quando quer chorar, a agradar para não ser abandonada. Ela aprende a engolir o choro, a vestir uma máscara, mas o corpo cresce e a ferida cresce com ele. Adultos, muitas vezes seguimos funcionando, mas com uma parte emocional congelada no tempo. A dor não curada da infância se disfarça de ansiedade, insônia, dependência emocional, baixa autoestima, e seguimos tentando preencher esse buraco, com coisas, com pessoas, com metas, sem saber que o que falta não está fora, está dentro, está atrás, está no passado que ainda vive em nós. Jung dizia que, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Será que não é isso que está acontecendo? Será que suas inseguranças não são suas, mas da criança que você foi? Será que o que você sente hoje é apenas a continuidade do que nunca foi sentido lá atrás? Você consegue se lembrar da primeira vez que sentiu que não era suficiente? Quanto mais ferida essa criança, mais forte precisa parecer o adulto. Vivemos numa sociedade que premia a força, a produtividade, a independência. Ser vulnerável é quase um pecado moderno. Então, nos tornamos mestres em parecer bem, especialistas em funcionar. A vida adulta virou um palco, e muitos de nós atuamos com excelência. Mas por trás da competência, a exaustão. Por trás do sorriso, a solidão. E por trás da independência, muitas vezes, há medo. Medo de precisar e não ser atendido. Medo de depender e ser abandonado. Medo de ser visto em sua real necessidade e ser rejeitado por isso. Por isso, aprendemos a não esperar nada, a não pedir nada, a não mostrar que doemos. Essa é a carência mais perigosa, a que se esconde sob o disfarce da autossuficiência. Jung afirmava que o que negamos nos submete, o que aceitamos nos transforma. E negar nossas necessidades afetivas é a forma mais silenciosa de perpetuar nossa dor. Você já se percebeu tentando resolver tudo sozinho, mesmo quando queria ajuda? Já se pegou dizendo, tá tudo bem, quando tudo estava desabando dentro de você? Já teve vergonha de se sentir carente como se isso fosse fraqueza? Essa máscara de força é o escudo da criança que aprendeu que não podia contar com ninguém, que chorar era errado, que sentir demais era um problema. Então ela aprendeu a esconder, a endurecer, a se virar sozinha. Mas o problema é que, ao esconder nossa dor, escondemos também nossa capacidade de conexão real. Tornamo-nos ilhas cercadas de gente, presentes no corpo, ausentes na alma. E se ser forte, do jeito que te ensinaram, estiver te impedindo de ser verdadeiro? Tudo aquilo que ignoramos dentro de nós não desaparece, apenas se esconde e nos controla de lá. Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que reprimimos em nossa psique, por não ser aceito, socialmente, moralmente ou emocionalmente. E poucas coisas são tão reprimidas quanto a nossa criança ferida. A criança que chorava demais, que sentia demais, que queria colo, mas ouvia que era manha, que queria ser vista, mas era ignorada, que queria ser aceita, mas foi criticada por ser sensível demais. Essa criança não desapareceu.
Ela se tornou um complexo emocional inconsciente, operando silenciosamente por trás das decisões do adulto que você se tornou. Jung nos ensinou que o inconsciente não é um lixo emocional, mas um território vivo, onde tudo o que foi rejeitado permanece atuando. Quanto mais negamos, mais dominados somos. É por isso que você pode estar em um relacionamento e sentir um medo irracional de ser abandonado, ou sentir uma necessidade desproporcional de aprovação, ou uma angústia constante, mesmo quando tudo está bem. Não é o adulto reagindo, é a criança dentro do adulto. A dor da infância não elaborada se torna um script invisível, repetido em ciclos, relações abusivas, autoabandono, busca desesperada por afeto, sabotagem do amor real por medo de intimidade. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E nossa escuridão não é maldade, é dor esquecida, dor não olhada, dor ainda esperando ser compreendida. Você já se perguntou por que certas críticas te afetam tanto? Por que certos silêncios te paralisam? Por que certos tipos de pessoas te atraem mesmo sendo tóxicas? Talvez não seja sobre o agora, mas sobre o ontem que ainda vive em você. Quais partes suas você ainda tem vergonha de mostrar? Porque te ensinaram que eram fracas demais. O que mais dói não é o que faltou, mas o que nunca foi reconhecido. Muitos adultos dizem: meus pais me amavam, nunca me faltou nada. Mas ao cavar mais fundo, descobrem um buraco, um vazio difícil de explicar, porque o que faltou não foi alimento, abrigo ou escola. Faltou presença emocional. Faltou o espelho afetivo. O espelho afetivo é quando uma criança é olhada, sentida e refletida por alguém que a vê de verdade. Alguém que valida seus sentimentos, que traduz suas emoções, que diz com o olhar: eu te vejo, você importa, você tem valor só por existir. Quando esse espelho falta, a criança cresce com uma pergunta não respondida: quem sou eu, afinal? E essa pergunta se transforma numa busca eterna por validação, por alguém que finalmente a veja, que a escolha, que diga: você é especial. Mas nenhum olhar externo pode preencher o que foi perdido lá atrás. Gabor Maté, médico canadense especialista em trauma, afirma: não é o trauma que nos destrói, é a desconexão com nós mesmos. E essa desconexão começa quando o mundo ao nosso redor não reflete quem realmente somos. Pais ausentes emocionalmente, mesmo que presentes fisicamente, geram filhos com um buraco interno. Porque amar não é apenas prover, é perceber, é conter, é espelhar. Você pode ter tido tudo, menos a sensação de ser visto. E é isso que cria adultos que vivem em função do outro, que se moldam para caber, que silenciam para agradar, que se anulam para manter o afeto. Porque o medo não é de perder o amor, é de nunca ter sido amado de verdade. Você se lembra de quando começou a sentir que precisava merecer atenção? Que precisava se comportar para ser aceito? Que só seria digno se agradasse? Nos apaixonamos com o coração, mas amamos com nossas feridas. Relacionamentos são espelhos vivos da nossa psique. E muitas vezes, o que chamamos de amor é apenas a tentativa inconsciente de reparar uma dor antiga, de fazer agora o que não foi feito antes, de finalmente sermos vistos, escolhidos, cuidados, como deveríamos ter sido lá atrás. Mas isso cria uma armadilha, porque quando duas crianças feridas se encontram em corpos adultos, o amor vira campo de batalha. O outro se torna responsável por curar o que nossos pais deixaram quebrado, e isso nunca termina bem. É aí que surgem os padrões disfuncionais. Pessoas que se entregam demais, com medo de serem abandonadas. Pessoas que se afastam demais, com medo de se perderem. Relações onde um se torna pai ou mãe do outro. Amores intensos que rapidamente viram prisões. A teoria do apego mostra que nossa forma de amar na vida adulta está diretamente ligada à forma como fomos cuidados na infância. Quando houve instabilidade, rejeição ou negligência emocional, desenvolvemos apegos inseguros. Ansiamos conexão, mas tememos vulnerabilidade. E assim, projetamos no parceiro ou parceira a criança que fomos e esperamos muitas vezes sem perceber que eles nos resgatem, que preencham o vazio, que provem nosso valor. Mas ninguém pode fazer isso por nós. Como disse Jung, a tarefa mais difícil é não fugir de si mesmo. E estar em um relacionamento é, muitas vezes, estar diante de si mesmo, com todas as suas carências, medos e fantasmas.
O amor real começa quando paramos de exigir que o outro nos salve e começamos a olhar para dentro. Você já percebeu como às vezes não está amando alguém, mas apenas tentando não ser abandonado? Nem sempre quem brilha por fora está em paz por dentro. Às vezes é só uma criança ferida, tentando provar que é digna de amor. Vivemos em uma cultura que exalta conquistas. A vida virou de uma corrida por reconhecimento, títulos, seguidores, resultados, aparência. Mas o que poucos percebem é que por trás de muitas pessoas extremamente competentes, existe uma dor profunda, a dor de quem não foi visto, de quem aprendeu que só merece afeto se for excepcional, de quem cresceu tentando provar que é bom o bastante para finalmente ser amado. É a criança invisível que virou adulto performático. Quantos de nós confundimos autoestima com aprovação? Quantos medem seu valor pelo olhar do outro? Quantos se sentem vazios mesmo depois de uma conquista? Porque, na verdade, não queríamos o prêmio, queríamos um abraço emocional. Queríamos que alguém dissesse: eu tenho orgulho de você, não pelo que você faz, mas por quem você é. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste, e a dor que não aceitamos nos escraviza. Se resistimos à ideia de que fomos feridos emocionalmente, passamos a vida tentando compensar. Tornamo-nos obcecados pelo sucesso, pela perfeição, pela imagem, porque sentimos que precisamos fazer muito para merecer um pouco de amor. Mas o sucesso que nasce da ferida nunca traz paz. Ele traz cobrança, autossabotagem, comparação, ansiedade. Porque não é uma expressão da alma, mas uma fuga do vazio. O verdadeiro valor não está no que você conquista, mas no que você é quando tudo silencia. Você já parou para pensar se está correndo atrás dos seus sonhos ou apenas fugindo da sua dor? Você não precisa se curar, precisa se reencontrar. Carl Jung chamou de individuação o processo de tornar-se quem se é de verdade. Não o que a sociedade esperava, não o que os pais queriam, mas o que a alma silenciosamente sussurra desde sempre. E esse processo não acontece com força de vontade, nem com produtividade. Acontece com um olhar amoroso para as partes rejeitadas de si mesmo. E talvez nenhuma parte tenha sido tão ignorada quanto a nossa criança interior. Ela está lá, não como uma lembrança, mas como uma parte viva da psique. E enquanto não for ouvida, continuará agindo, implorando por atenção. Através de carências, medos e padrões repetitivos, reencontrar essa criança não é um exercício simbólico, é um ato de cura profunda. É dizer: eu vejo você, eu sei que doeu, eu não vou mais te abandonar. Não se trata de voltar ao passado, mas de acolher o passado dentro do presente. Você pode começar com gestos simples, escrevendo cartas para si mesmo com a idade que tinha quando foi ferido, olhando uma foto sua de infância e perguntando o que você sentia, ou simplesmente sentando em silêncio e permitindo que as lágrimas que nunca puderam cair agora possam escorrer. A cura não exige pressa, exige presença. Jung dizia: a árvore mais alta é aquela que tem raízes profundas no inferno. E talvez o inferno de onde precisamos sair seja o esquecimento de nós mesmos. Você não precisa ser forte o tempo todo, precisa ser verdadeiro, precisa se lembrar. Se você encontrasse hoje a criança que você foi, o que ela te pediria? Você não está quebrado, está em reconstrução, está voltando para casa. Durante anos você acreditou que sua carência era um defeito, que sua sensibilidade era exagero, que sua necessidade de afeto era sinal de fraqueza. Mas agora, talvez comece a perceber que tudo isso era apenas a criança em você pedindo para ser reconhecida. A carência não é uma falha, é um rastro, um mapa que aponta para onde você foi ferido e onde pode se curar. Você passou a vida tentando ser forte, ser capaz, ser adulto demais. Mas força de verdade é ter coragem de se ouvir, de se abraçar, de parar de lutar contra o que sente e começar a acolher. Jung dizia que não somos o que aconteceu conosco, somos o que escolhemos nos tornar. E talvez agora, nesse exato momento, você esteja escolhendo algo novo, parar de fugir da sua dor e começar a escutá-la. Porque no fundo, o que você chama de carência é só a sua alma dizendo: ainda estou aqui, me escuta, me abraça, me leva com você. Você não é carente, você é humano. E ser humano é lembrar que dentro de cada adulto ainda vive uma criança. Não para ser consertada, mas para ser amada. E se, ao invés de se julgar por sentir demais, você começasse a se orgulhar da sua sensibilidade? Se isso tocou você, se essas palavras pareceram descrever o que você nunca soube dizer,
Compartilhe sua história nos comentários. Você pode estar em silêncio há anos, mas a sua verdade, por mais dolorosa que pareça, pode libertar alguém que ainda está preso dentro de si. Sua dor não é fraqueza. Sua jornada é sagrada. Sua história pode curar. Tô aqui para ler você.